Bom dia, está no ar o RBV News, edição manhã que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Forças policiais ligadas ao Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira deflagraram a Operação Cone Sul na manhã de hoje. O objetivo é combater o tráfico de drogas em Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado e Naviraí. No total serão cumpridos 38 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão. Estão envolvidos cerca de 200 homens das polícias militar, civil e federal, além da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército e Departamento de Operações da Fronteira. 11 pontos de bloqueios foram montados em rodovias que cortam os 4 municípios. O Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira é um fórum que busca enfrentar de forma articulada o crime organizado nos 11 estados que fazem divisa internacional. A quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, passando a claro na região sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia segue com tempo claro, com períodos de parcialmente nublado e névoa seca à tarde. As temperaturas variam entre a mínima de 15 graus na região sul e a máxima de 40 graus na região do Pantanal. Não há previsão de chuva. Para Campo Grande, a previsão é de sol entre algumas nuvens. As temperaturas ficam entre a mínima de 21 graus e a máxima de 37. Não chove. A umidade relativa do ar fica em torno de 33% no fim da tarde. Confira agora a previsão para as 5 capitais do país. Hoje, um dos desejos de 3 em cada 5 brasileiros é reduzir o peso, seja por exercícios físicos, controle nutricional e até, em alguns casos, o uso de remédios para emagrecer. E com a chegada do verão, esse desejo aumenta. Afinal, qual mulher não quer ficar bonita dentro de um biquíni? Porém, uma coisa que muita gente não entende é o fato de que, para fazer regime, é preciso buscar ajuda profissional. Para conversar melhor sobre o assunto, eu recebo agora a doutora Adriana Garcia Gabas Miglioli, endocrinologista, que vai tirar algumas dúvidas. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que a senhora definisse qual que é, de fato, o trabalho do endocrinologista. Bem, nós endocrinologistas temos a função, na verdade, de estudar os hormônios, o metabolismo do corpo humano, e ajudar os pacientes nesse entendimento desse metabolismo e dessa relação dos nossos hormônios com o metabolismo, né? Hoje, assim, a endocrinologia evoluiu muito porque há um tempo atrás se identificava o especialista endócrino apenas como uma pessoa que fazia fórmulas e ajudava pacientes a perder peso. Não é verdade. As medicações existem, mas elas são usadas e devem ser usadas com responsabilidade, né? A gente tem que ver individualmente qual é a situação do organismo daquele paciente. Hoje os estudos, a gente não coloca as pessoas acima do peso todas numa mesma categoria. Você tem alterações metabólicas diferentes, você tem alterações hormonais. Isso deve ser visto pelo menos uma vez, para se aí fazer uma dieta alimentar. Por quê? Muitas vezes as pessoas começam uma dieta alimentar e elas se frustram por iniciar a dieta e não conseguir um resultado satisfatório. Às vezes se tem uma alteração metabólica. Quais pessoas então são realmente consideradas acima do peso? O índice de massa corporal acima de 25, né, é um sobrepeso. Acima de 30, a gente considera uma obesidade. E aí você tem acima de 35, 40, que a gente classifica em obesidade grau 1, 2, 3. Hoje, o que acontece com a população geral? Nós não estamos numa obesidade igual nos Estados Unidos. Ótimo. Mas temos que nos preocupar porque se não cuidarmos da saúde pública, porque é uma questão de saúde pública, daqui 10, talvez, não sei, não dá para dizer quantos anos, mas nós poderemos estar numa situação de Estados Unidos ou pior.
Bom, muitas pessoas sentem dificuldades, né, para emagrecer, fazer dieta, não conseguem. O que isso pode significar? Então, aí entra nas coisas metabólicas que eu te expliquei. Você tem fases em que o organismo nosso tem um metabolismo mais acelerado, independente da tua genética. Então, a fase que nós estamos na infância, adolescência, você tem uma necessidade calórica maior. A partir de 25, 30 anos, você tem uma mudança, mas é uma mudança fisiológica. Muitas pessoas se incomodam, procuram, mas será que eu tenho alguma coisa? Não, às vezes o endócrino pode ajudar no reajuste dessa alimentação, sem a pessoa passar fome. Porque o que angustia muito a população geral é que tem uma ideia, exato, tem uma ideia assim, para eu manter meu peso eu tenho que passar fome. Que ser humano gosta de passar fome. Só que o que acontece? A gente tem mecanismos de saciedade no nosso corpo que são hormonais, né? São hormonais, é uma relação entre o estômago e o cérebro nosso. Então, por isso, às vezes, as pessoas começam a fazer dieta, não conseguem continuar, elas não conseguem ter. Então, assim, o endócrino pode vir ajudar. O endócrino precisa do nutricionista junto, ele precisa do profissional que mexe com a atividade física para a gente fazer essas pessoas se movimentarem, sim. Mas é um conjunto de profissionais que a gente tem que se juntar para trazer essa população a um peso normal. E falando em disfunção hormonal, e o problema do hipotireoidismo? Então, o hipotireoidismo, ele é uma alteração metabólica, uma das mais conhecidas pela população geral, mas não é a única, né? Por que nós temos esse conhecimento todo em cima e a mídia coloca muito em cima do hipotireoidismo? Porque pessoas famosas no último tempo, Ronaldinho, que é famoso, teve hipotireoidismo, falou que ganhou peso por conta disso. Então as pessoas acabam tendo uma visão de que, se eu ganho peso, eu tenho alteração na tireoide. Não é só tireoide, né? Tem outras alterações desconhecidas pela população geral que às vezes atrapalham. A gente tem hoje a resistência à insulina, que é muito estudada, que são pessoas que têm genética familiar de diabetes, elas não têm diabetes, mas essa resistência à insulina atrapalha a perda de peso. Então, tem outras coisas a serem investigadas, não só a tireoide. Existem pessoas predispostas a terem essa disfunção hormonal? Isso seria genético ou algum estresse poderia provocar essa alteração na tireoide? O estresse hoje, ele é muito estudado e assim, tem pessoas que brincam, né? Hoje em medicina ou é estresse ou é virose. Não é verdade, a gente tem muitas viroses aí que a gente tem semelhanças de clínica, mas o estresse, ele muda o nosso corpo, isso principalmente o sistema hormonal. Então a gente aumenta com o estresse um hormônio chamado cortisol, é um hormônio da defesa. O nosso corpo hoje, ele tem pouco tempo de descanso. Então é muito comum a gente pegar pessoas que não dormem bem. E os hormônios são produzidos no momento do descanso. Então o descanso, dormir bem é essencial para o nosso organismo. Então uma pessoa que ela não tem um descanso, ela não tem horas razoáveis de sono, isso também contribui para ela engordar? Sim, a gente tem trabalhos mostrando o aumento de síndrome plurimetabólica, que é uma alteração endócrina metabólica, em pessoas com distúrbios do sono. Então, a relação do sono com o sistema hormonal é verdadeira, né? E o que falta, eu acho, para a população geral é olhar um pouco mais para o corpo, né? As pessoas, por exemplo, quando vão para uma academia, vão para sarar o corpo, para ficar um corpo sarado, malhado, mas muitas vezes não se pensa em saúde. Se pensa em questão estética pura e simplesmente e não se pensa no funcionamento do corpo. E a gente tem que parar para respeitar o nosso organismo. A senhora falou na questão do metabolismo, que quando a criança o metabolismo é um pouco mais acelerado. Mas as crianças que estão acima do peso, é necessário se procurar um endocrinologista para que possa se fazer uma reeducação ali e aquela criança possa vir a perder peso para que ela não seja um adolescente, um adulto obeso? Sim, com certeza. Aí nós temos a endocrinopediatria, hoje nós já nos separamos dentro das especialidades e a endócrino geral cuida mais dos adolescentes e adultos.
A endocrinologia pediátrica hoje, ela tem vários estudos em relação ao distúrbio da obesidade infantil. Por quê? Porque potencialmente essas crianças podem ser adultos obesos. Mas o metabolismo é acelerado e como que essa pessoa ganha peso? Porque o erro alimentar existe, a diminuição de atividade física nas crianças. Se você lembrar a tua infância, você brincava, subia em árvore, você tinha uma liberdade maior. Hoje, por conta da segurança que nós não temos, e as mães têm medo de deixar essas crianças mais soltas, você acaba tendo crianças mais presas. Sim. Com certeza essas crianças têm menos atividade física. Ah, mas Adriana, ele faz natação, eu levo ele não sei aonde. Infinitamente é um nível de atividade física menor do que nós tivemos na nossa infância. E, somado a isso, o erro alimentar. Por quê? Eu não tenho tempo, eu trabalho fora. Então, eu vou chegar em casa, eu vou pegar um fast food, alguma coisa para o meu filho. Por quê? Porque uma hora eu tenho que estar no emprego. Então, alguma coisa rápida eu preparo ali. Eu prestei atenção no que eu preparei? Não. Eu coloquei algo que ele mate a fome. Eu não prestei atenção em nutrientes, eu não prestei atenção em necessidades. Não. Então, essa vida rápida atrapalha. E que dicas que a senhora dá para quem quer emagrecer ainda para esse verão? Tá. Então, assim, o verão é o momento que as pessoas expõem os corpos, ou seja por causa de piscina, ou seja por causa de roupa. Então, é um momento em que as pessoas procuram estar bem. O que a gente orienta? Olha, fazer a sua dieta equilibrada em proteína, em carboidrato, em fibras, né? E não pensar que você quer perder mais do que 5 quilos num mês, tá? Se qualquer coisa fizer uma perda de peso de mais de 5 quilos mês, isso não vai ser sustentado pelo teu organismo. Ah, ok, Adriana, mas eu preciso perder 30 quilos, até então dezembro não vai dar tempo. Olha, comece a sua perda de peso e o próximo verão você vai estar 100% naquilo que você quer. Mas dá para começar hoje e no verão você estar com 15 quilos a menos. Já é muita coisa? Para que eu vou querer? Porque a maioria das pessoas começam em setembro, outubro, dezembro desiste. Então, a população geral tem que entender o seguinte, eu preciso perder no máximo 5 quilos mês e me manter na minha mudança. Porque se eu me manter na mudança, eu vou estar bem o resto da minha vida. E eu não vou voltar a engordar. O que acontece? As pessoas voltam a engordar porque ansiedade, eu tentei fazer, não consegui. Adriana, eu estou me matando fazendo exercício e eu não vi nenhuma grama balançar na balança. Então, isso angustia. E a gente não pode, dentro do organismo nosso, querer resultado no computador. Você entra no computador, em 2 segundos você tem uma informação. O nosso metabolismo não é computador, né? As pessoas querem uma resposta como se fosse entrar no computador e querer que aquele resultado tenha ali na frente. Não é assim, nós somos células, nós somos seres humanos, a coisa ela é lenta? É lenta porque a mudança tem que ser feita e ela pode ser feita com 5 quilos mês. Mais que 5 quilos mês, você fica na dúvida se esse paciente vai sustentar essa perda. Então, a função do endócrino é essa, de trazer a população para a realidade, colocar o pé no chão, falar, olha, realmente, Adriana, eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação. Então, vamos começar a pensar um pouquinho? Esse pouquinho é 1 minuto antes de você sentar na frente, ou num restaurante, ou onde você estiver. Opa, eu tenho que ter proteína, que é um tipo de carne, um tipo de carboidrato, eu tenho que ter uma fibra. Será que está tudo isso no prato? Não está. Se não está, eu como mais. Porque a mensagem para o meu cérebro de saciedade não vai ocorrer. Então eu vou comer mais. Hoje eu como mais, amanhã eu como mais, depois de amanhã eu ganhei 1 quilo. Percebe? Então se eu fizer o processo inverso, de escolher os nutrientes que meu cérebro precisa, que eu preciso, em quantidades adequadas, eu não vou ter fome e eu vou sentir saciedade e a hora que eu assustar, eu estou dentro do meu peso adequado. Tá bom? Muito obrigada, doutora Adriana, pela sua participação aqui. Tá joia. Lixo, sujeira e até uma praça abandonada no bairro Guarandi, aqui em Campo Grande.
tem sido motivo de reclamação de moradores. Apesar da demora do serviço de limpeza pública, alguns moradores têm a consciência de que de manter os bairros limpos não é tarefa apenas da prefeitura. Veio o agente de saúde, eu falo para ele vir aqui, ele resiste o boletim, você está entendendo? Ele resiste o boletim. E a prefeitura não atende ela mesma. Indignação. Este é o sentimento dos moradores do bairro Maria Aparecida Pedrocian. Nossa equipe acompanhou algumas ruas e observou muita irregularidade. De um lado, posto de saúde. Do outro, lixo e muita sujeira. A população aqui do bairro Maria Aparecida Pedrocian, que existe há mais de 29 anos, ainda reclama de contrastes como este. Sinto vergonha da rua, sinceramente, porque eu gosto muito das coisas limpas, mas eu mal cuido da minha casa. Aqui fora já nem varro mais, não consigo. O pessoal vem tudo jogar lixo aqui, a gente acaba de... Eu limpava tudo essa beirada aqui, agora eu não varro mais não. São lixos, restos de materiais de construção e até sofá. De acordo com este presidente do bairro, há cerca de um ano não acontece limpeza no local. Mas não é só isso. Para ele, os moradores precisam adotar uma nova postura e aprender a conviver em sociedade. Além da atenção do poder público, há necessidade de haver um novo paradigma no comportamento do morador. Não só do morador do residencial, como os adjacentes. Porque eu não posso tirar a sujeira da minha casa e jogar num lugar público, um lugar onde é passagem das pessoas, e tornar um problema da coletividade. Então acho que a mudança de comportamento do morador é fundamental. Mas os problemas relacionados à limpeza, manutenção e postura dos moradores não se restringem apenas ao bairro Maria Aparecida Pedrocian. No Guanandi 1, por exemplo, a população reclama da praça. Local que era para servir de área de lazer, está mais para cenário de filme de terror. Falta de cuidado, devia ter um pouco de cuidado com a praça, porque de vez em quando só que eles têm a limpeza, que eles cortam tudinho a grama. Inaugurada em novembro de 2004, a praça, que é localizada em uma das avenidas mais movimentadas do bairro, segundo os moradores, nunca passou por reformas. As quadras de esportes estão em situação precária. As tabelas de basquete danificadas. Além disso, lixos e garrafas de bebidas dão margem a outro problema. Muita molecada, né? Criança assim de menor, né? Fumando droga até tarde, uma bagunça aí. Senhor Alain, morador há 25 anos do bairro Maria Aparecida Pedrocian, sugeriu algumas alternativas que, para ele, servem de melhorias para o bairro. Eu acredito que hoje em dia nós não vemos mais aquele trabalho que existia do fumacinha, né? Passando, espantando esses mosquitos. Eu acredito que o mínimo possível, né, é essa limpeza de imediato aqui nessa área do bairro. Tá? Vai diminuir, acredito que venha diminuir bem essa situação. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que há menos de 2 meses foi realizada uma limpeza no bairro e, caso existam outras ruas com lixo acumulado, podem entrar em contato pelo telefone 3314-3676. Já sobre a praça do bairro Guanandi, será feito um contato com a Secretaria de Obras, mas a assessoria informou que já está na programação a construção de mais uma praça no bairro. Agora o assunto é artes plásticas. Em Três Lagoas, o projeto Criador e Sua Arte atende jovens e adolescentes da colônia de pescadores do Jupiá. A iniciativa é do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Agora o momento é de concentração. Aos poucos, a tela branca, que só tinha o desenho, vai ganhando formas e cores. Este mês, os alunos estão trabalhando os quadros de Tarsila do Amaral. Aqui são atendidos cerca de 65 jovens e adolescentes, que não aprendem só conceitos e história da arte, mas também sobre cidadania. Sobre a arte, sobre a história da arte também, que tem a professora que vem e passa para eles.
E também e a cidadania, como deve ser, como se comportar no ambiente social, tudo isso a gente passa para eles aqui. É que eles se relacionam, eles aprendem que tem que se concentrar, que tem que prestar atenção, que tem que respeitar o colega. Então muitas vezes eu percebo que isso tem mudado muito o comportamento deles. Alguns chegam sem saber nada sobre pintura e, para ajudá-los, as técnicas são passadas passo a passo pelos monitores. Cada tela tem o passo a passo. Primeiro eles riscam, a gente olha se está certinho, depois começa a pintura com eles, o passo a passo, certinho, mistura de tinta. Uma coisa que eu não sabia, eu estou aprendendo muito. Aprendi a pintar, aprendi a desenhar, coisa que eu nunca fiz, nunca experimentei. Estou tentando agora e estou aprendendo bastante. Os monitores ficam o tempo todo ajudando os alunos e, quando perguntamos se eles gostam do curso, a resposta é rápida. Os professores são legais, eles são calmos, eles sabem explicar muito bem. A gente tem uma aula sobre as coisas antigas, as coisas. Aí depois a gente pinta em cima do trabalho deles. Bom, eu gosto, né? Aqui a gente aprende bastante técnica de pintura, né? Aí a gente pode expressar na tela, passa o tempo, né? É bom que a gente está aprendendo bastante. A Natália aproveitou a oportunidade de aprender a pintar e também para fazer amizades. Todo mundo conheci, nunca conhecia, conheci todo mundo, os professores são muito legais comigo, todos me ajudam, coisa que eu não sabia, eles me ajudaram a aprender, muito legal. E tem aluna aqui que pensa em seguir na carreira e até, quem sabe, fazer sua própria exposição. Tanto que a gente foi visitar o Museu de Campo Grande, aí a gente pôde estar vendo os outros artistas, né, famosos. Aí a gente, né, sonha com isso. Um dia tá lá, o quadro da gente também. Ao término do curso, todas as telas que foram produzidas durante o ano são expostas. E com isso, os monitores esperam não só formar futuros pintores, mas sim grandes cidadãos. O RBV News edição manhã termina aqui. Mais informações você confere em nossa segunda edição a partir das 6 da tarde. Tenha um bom dia.